dia. O título da nossa mensagem é da Escola Bíblica do dia 15 de março, que tem como título O Caráter dos Discípulos de Cristo, que está em Efésios 4, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, que fala assim: E digo e testifico no Senhor, para que não andei mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim como com Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como esta verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas compulsências do engano. A introdução. Veremos que o caráter do discípulo deve refletir a essência dos ensinamentos de Jesus, por meio de uma vida de fé, obediência e amor. O discípulo de Cristo não é um seguidor de regra, mas alguém chamado para viver em conformidade com os valores do reino de Deus. Então, veja só como é que Cristo diz para que nós possamos ser um discípulo com caráter. É necessário que a fé, a obediência e o amor. Caráter do discípulo de Cristo. Como é o caráter desse discípulo? O caráter transformado do discípulo de Cristo é fruto de um processo contínuo de renovação espiritual pela ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Ao entregar nossa vida a Jesus, experimentamos uma mudança profunda que transcende nosso comportamento externo e alcança as motivações do nosso coração. Abandonamos o egoísmo, o orgulho e os desejos mundanos para cultivar virtude como amor sacrificial, paciência e perdão. Essa transformação se manifesta em atitudes que refletem a semelhança com Cristo, impactando o nosso relacionamento e escolhas diárias. Então veja só como é viver e ter o caráter de Cristo. São as nossas ações. O nosso testemunho hoje tem que ser com as nossas ações, sem palavra, para que pessoas vejam e digam: eu quero ser igual àquela pessoa, por causa das nossas ações. A história de Raabe. Raabe é um exemplo claro de que Deus transforma o caráter do ser humano. Era uma mulher prostituta de Jericó, excluída, morava lá num determinado local em cima do muro, porque era um local que não era visível. Mas ela teve um encontro, ela conhecia o Senhor Deus. E quando os profetas chegaram ali, ela deu proteção. E o que ela queria em algo, ela disse: eu quero que eu seja salva, porque eu creio no Deus que vocês servem. É assim que temos que viver, com excelência, ter um caráter inquestionável. Temos também Jacó, que teve o caráter transformado. Jacó nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão primogênito e recebeu o nome que tinha relação com tal fato. Esteja nos calcanhares ou agarrador de calcanhares. Ele comprou a primogenitura de Esaú, seu irmão, e enganou seu pai. A mentira fez com que ele tivesse que fugir da fúria do seu irmão. Tá vendo aí? Ele queria ser o primeiro, ele nasceu segundo, mas ele queria ser o primeiro. Mas Deus já sabia o que estava ali no ventre daquela mulher. Eram 2 nações que sairiam dali. O caráter inquestionável de Ruth. A respeito de sua origem pagã, a vida da jovem moabita Ruth foi marcada não apenas pelas adversidades que enfrentou, mas especialmente por aceitar Deus de Israel quando disse a Noemi: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela era uma mulher pagã, mas aqui ela teve a determinação de não deixar sua sogra, de continuar junto com ela.
aonde ela estivesse, o que ela fizesse, ela estaria com ela, serviria ao Deus dela. Aqui é que ter fé e determinação. Um caráter semelhante ao de Cristo. Seguir a Cristo nos leva a desejar ser como Ele, cujo caráter é puro e manso, repleto de amor por seus discípulos e pelo povo. Jesus é o exemplo a ser imitado. Será que estamos imitando realmente o caráter de Cristo? Será que estamos realmente buscando ter o caráter de Cristo? Que nós venhamos meditar nesse questionamento. A mudança de caráter de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um homem desonesto, cobrador de imposto. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, independentemente do nome, do modo como acontece, o encontro com Cristo é transformador, pois passamos a viver em união de fé com Ele. Zaqueu estava em cima de uma árvore, foi visto por Jesus, e ele desceu apressado após Jesus dizer que ficaria hospedado em sua casa. Zaqueu, aquele homem corrupto, disse que doaria metade de seus bens aos pobres e restituiria 4 vezes mais os impostos que havia cobrado em excesso. Olha só o que Deus faz, o que Jesus faz quando Ele chega na nossa vida. Mas nós temos que permitir. Zaqueu aqui, ele permitiu, ele abriu seu coração para Cristo, para que Cristo fizesse morada. A samaritana encontrou Cristo. O encontro da mulher samaritana com Jesus é um exemplo de que os erros do passado não impedem a mudança de origem. Tá vendo aí? Era uma mulher prostituta, excluída da sociedade. Ela só ia buscar água no poço meio-dia, que era o horário que não tinha outras pessoas, porque ela não podia, ninguém se encontrava com ela. Mas ali ela teve um encontro com Cristo e a vida dela foi mudada e uma cidade foi salva, porque ela correu a chamar todo que tinha encontrado com o profeta, com o homem do qual os patriarcas anunciavam. De Saulo de Tarso ao apóstolo Paulo. Outro, perseguidor, pegava a carta das autoridades que estavam mais os poderosos, matava, pegava, prendia os cristãos. Aonde tinha um, ele ia lá atrás e buscava. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, ele ia para Damasco, com um mundo de cartas para prender os cristãos. Mas ali ele teve um encontro com Cristo. E Cristo disse, Saulo, Saulo. E ele disse, quem és tu? Diz, por que me persegues? A partir daquele momento ele ficou cego e não comeu e não bebeu durante 3 dias. E Jesus mandou o profeta ir lá e orar por ele e restaurar a visão dele. E a partir daquele momento ele já passou a ser perseguido. Porque aqueles para quem ele prestava serviço como perseguidor, agora estavam perseguindo também. Então veja só a transformação de Cristo, que Cristo faz na nossa vida. Assim como ele fez lá no passado, ele continua fazendo hoje. É só darmos lugar, abrir o nosso coração e dizer, Senhor, vem, eis-me aqui para te servir. Que você venha meditar nessa palavra de hoje. Que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler, para meditar na palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Observe o cenário mundial do que está acontecendo. Tudo isso é o anúncio da palavra, o cumprimento da palavra do Senhor e a vinda de Jesus. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.